maravilhosas! Como vocês estão? Estavam com saudade? Porque eu tava com muita saudade. Mas agora voltei com os conteúdos, vou tirar dúvida de vocês. Inclusive, se você quiser mandar alguma coisa pra mim, mandar um direct, pode me seguir lá no Instagram. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. E hoje é mais um bate-papo pra esclarecer uma dúvida. Na verdade, são 3 dúvidas, porque 3 pessoas diferentes me fizeram a mesma pergunta essa semana e eu falei, respondi, tirei as dúvidas, mas falei que eu ia gravar um vídeo pra poder explicar um pouco melhor sobre o assunto. Então, se você quiser me mandar alguma coisa, uma sugestão de vídeo, pode me mandar um direct lá no meu Instagram, Já deixei o arroba aqui pra você. E é isso. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico, mas bora lá. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo, porque assim você ajuda muito, o nosso canal a crescer e ajuda muito para que o YouTube recomende esse vídeo para outras futuras lashes design. Então bora lá, gente. O assunto de hoje é sobre alongamento de cílios de uma forma, num modo geral, tufo, ou outras técnicas que tem um cílio inteiro, e a diferença entre essas técnicas e o porquê, se você quer ser uma lash design de sucesso, uma lash design que vai trabalhar de uma forma corretinha, por que você não pode fazer tufo? Por que você não pode trabalhar com essas outras técnicas? Tem vários nomes, colocação francesa, que é com o olho aberto, enfim. Por que você não pode trabalhar com essas técnicas que não tem isolamento? Falei que o assunto era polêmico, mas, por exemplo, o que mais me chamou a atenção foi a mensagem que eu recebi, e a mensagem é a seguinte: Fê, como me destacar, aonde eu atendo, porque aonde ela atende, na mesma rua, tem outras lashes que trabalham com tufo. E ela tava com medo, na mensagem dela, que ela tá me falando que ela tá com medo de trabalhar com alongamento de cílios, porque tem outras lashes que trabalham com tufo e normalmente quem faz colocação de tufo é muito mais barato. Então, como que ela ia se destacar? E aí eu vou falar com vocês o que eu respondi pra ela. Vamos lá, gente? Esse é um assunto polêmico, O porquê que, na minha concepção, uma lash designer que trabalha com colocação de cílios, com a técnica de tufo, não é uma lash designer. Pra mim, ao meu ver, Em primeiro lugar, antes de tudo, o que você precisa entender é que um serviço de embelezamento, um procedimento de embelezamento, antes de embelezar, ele precisa passar segurança para essa cliente. Antes de você falar sobre cílio, você precisa entender sobre saúde ocular, E saúde ocular e alongamento de cílios tufo, eles não conversam, eles não coincidem, eles não se entendem. São duas coisas totalmente opostas. Ah, Fernanda, mas você tá falando isso baseado no quê? Baseado no que eu sou uma lash designer, gente? Baseado no que eu entendo, no que eu sei, eu me informo, eu estudo. Então, assim, são duas coisas que são completamente opostas. E não adianta você falar, mas se tá aí no mercado, existe, é uma coisa boa. Não, nem tudo que tá no mercado é bom, nem tudo que tá no mercado leva em consideração a sua saúde, nem tudo que tá no mercado leva em consideração que, se acontecer alguma coisa, se der alguma coisa errado, e aí, o que você vai fazer? Nem tudo que tá no mercado é uma coisa boa. Então, gente, vamos lá, vamos destrinchar esse assunto por partes. Quando a gente fala sobre alongamento de cílios, a gente precisa falar, como eu já falei, sobre a saúde ocular. Então, a gente vai partir do ponto de que todos os produtos que você vai estar utilizando durante aquele atendimento, eles precisam ter o selo Anvisa. Isso é super importante, que tudo que você esteja utilizando tem o selo da Anvisa. Ah, Fernanda, mas quando eu faço alongamento de cílios, o cílio, ele não tem contato com a pele, porque é colado só no cílio, não entra em contato com a pele, realmente. Mas ainda assim, como a gente está mexendo numa área super delicada, a gente está falando do olho da pessoa, da visão da pessoa. Então a gente precisa trabalhar com produtos que tenham Anvisa. Claro, são produtos que são acessíveis?
assim, depende do ponto de vista, né? Por exemplo, um adesivo bom, que tem o selo da Anvisa, ele é um adesivo, o frasco dele é pequeno e ele custa em torno de R$56 a R$80. E aí, eu acho que quando a gente conversa sobre isso, não tem discussão. Você precisa utilizar produtos que tenham registro Anvisa para você trazer mais segurança para o seu trabalho e mais segurança também, oferecer mais segurança para sua cliente. Não é só você como uma lash designer, você não pode só se preocupar com essa questão do embelezamento. Você precisa se preocupar também com a saúde ocular da cliente. E é aí que entra essa questão de você fazer alongamentos de cílios, né, que não possuem isolamento. Técnicas que não possuem isolamento. Bom, a gente já sabe que os nossos cílios, eles possuem um ciclo de crescimento. E esse ciclo de crescimento, ele está dividido, separado em 3 fases, né? E cada fase corresponde a uma... você vai fazer uma acoplagem de uma forma, não vou dizer diferente, mas por exemplo, nos cílios baby, nem todo cílio baby você vai fazer a acoplagem de um fio, porque aquele cílio baby, ele não vai, se ele tiver muito pequenininho, ele não vai conseguir sustentar um fio, né, do alongamento. Então assim, você tem que entender essas etapas do ciclo de crescimento do cílio para você poder fazer o alongamento de cílio, né, e explicar para sua cliente, por exemplo, caiu um fio do alongamento com o meu cílio junto. Então você tem que explicar para sua cliente o porquê que isso aconteceu. E para você poder explicar, você tem que entender. Então, a partir do momento que a gente está falando sobre saúde ocular e o crescimento desse cílio, são coisas que não conversam com técnicas que não possuem isolamento, né? Por quê? Vou explicar para vocês. Se cada cílio possui um ciclo, né? Se os nossos cílios, vamos lá, se os nossos cílios eles possuem um ciclo de crescimento, vamos falar que tenha 3 cílios aqui juntos. Cada fio, ele possui o seu ciclo. Não significa que esse fio está no mesmo ciclo desse, que nem que esse está no ciclo desse, que nem que esse está no ciclo desse. Vocês conseguem entender? Cada cílio, ele está num processo, num ciclo diferente. Então, como que eu vou fazer uma técnica que não tem isolamento, né? Porque o tufo nada mais é do que você acoplar o tufo mesmo, que é um nó com vários fios, acoplar nos fios. Mas como que eu vou fazer uma acoplagem, por exemplo, em 3 fios? Estou colocando aqui o meu alongamento, o meu tufo. Como que você vai fazer essa acoplagem se cada fio tá num ciclo diferente? Se cada fio tá num ciclo diferente, quando você faz a acoplagem, e por exemplo, esse é um cílio baby, esse é um cílio que tá em repouso, cílio jovem, eu falo assim, tá gente, cílio jovem, e esse é um cílio que ele já tá mais próximo do fim dele, do ciclo de crescimento, então ele já vai cair. A partir do momento que você gruda um tufo nesses 3 fios que estão em fases de crescimento diferente, esse cílio aqui que ele já iria cair porque ele tá perto do ciclo, né, perto do fim do ciclo de vida dele, ele não vai conseguir cair, ele não vai conseguir sair para que nasça um novo fio, porque ele vai estar colado aqui junto com os outros 2 fios e junto com esse cílio que você acoplou, porque, né, o tufo ele não tem isolamento, você vai fazendo a acoplagem ali junto com vários outros fios, então não tem como você respeitar o ciclo de crescimento natural dos fios, porque você tá colando ali e você não tá respeitando. Então o fio que ele já ia cair, ele não vai conseguir cair, porque ele vai estar acoplado, colado junto. Vocês entendem o quanto isso é prejudicial quando a gente tá falando de saúde ocular? É muito prejudicial. A primeira coisa que você tem que respeitar quando a gente está falando de alongamento... Vou falar a segunda, porque a primeira é a saúde ocular. A segunda coisa que você tem que respeitar é o ciclo de crescimento natural de cada fio. E quando você faz uma técnica que não possui isolamento, você não está respeitando o ciclo de vida. E aí acontece o que mais acontece, o que eu mais escuto quando eu pego o cliente que vem aqui no meu espaço para fazer o alongamento de cílios. Eu fiz a técnica do tufo e quando eu retirei, meus cílios caíram. Meu cílio, quando eu retirei o tufo, eu fiquei sem cílio. Isso é o que mais acontece, é top 1 das reclamações que eu mais escuto quando eu pego o cliente que agora quer fazer uma técnica de isolamento, né? E veio de uma técnica de tufo, por exemplo. Dito isso, a gente vai partir mesmo para as doenças oculares. Porque se você não sabe...
Existem infinitas doenças oculares que você pode transmitir, né? Ou que a sua cliente ela pode adquirir através do alongamento de cílios. Por isso que quando a gente fala, eu vou bater bem nessa tecla, por isso que quando a gente fala de alongamento de cílios, a gente precisa falar sobre a saúde ocular, né? Mais uma vez, gente, a gente está mexendo numa área muito sensível, que é o olho da pessoa, a visão da pessoa. E assim, não adianta você questionar o inquestionável, né? Porque o embelezamento do olhar, ele não pode nunca estar acima da saúde ocular, né? A saúde ocular, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, a partir do momento que você está fazendo uma técnica sem isolamento, você não vai conseguir, quando essa cliente ela for higienizar os olhos, ela não vai conseguir higienizar entre os fios. Por quê? Porque você fez uma técnica na sua cliente que não tem isolamento. Então, por mais que ela higienize, ela não vai conseguir higienizar entre os fios, que é o que acontece quando você faz o alongamento com uma técnica de isolamento. Você cola o alongamento em cada fio natural da cliente, entende? Então ela consegue higienizar entre os fios tranquilamente. Quando você faz uma técnica que é, por exemplo, o tufo, ou que é uma técnica que o cílio é inteiro, ela não consegue higienizar. Eu tava vendo esses dias que agora tem uma técnica que é um cílio inteiro que você cola e ele tem uma durabilidade de 30 a 40 dias. Imagina esse cílio sem higienização, a higienização correta, 30 a 45 dias. Então a gente está falando de blefarite, né? Não sei se vocês conhecem, que é como se fosse fica uma caspinha, é como se fosse uma caspinha no olho. Então quando você não higieniza direito, até com técnica de isolamento também, tá, gente? Mesmo você acoplando um fio certinho, respeitando o ciclo natural de crescimento, se essa cliente ela não higieniza bem os cílios dela, pode ocorrer blefarite, que é como se fosse uma caspinha mesmo. E fica entre os fios e fica na raiz do cílio também. Então vocês estão vendo como é importante a instruir a cliente, conversar com a cliente e falar com ela como é importante essa questão de higienizar bem os fios, porque podem acontecer várias doenças, entende? Então por isso que é importante você salientar isso para sua cliente, que ela precisa higienizar os fios todo dia, que ela precisa pentear os cílios todos os dias. Então a resposta que eu dei para essa futura leste, né, que me perguntou, que tava com medo, com receio de fazer um curso de alongamento de cílios, porque lá onde ela iria atender já tinham outras lestes que já faziam essa técnica de tufo, que é muito mais barata. Eu falei pra ela, primeiro de tudo você precisa mostrar pra sua cliente a diferença e as vantagens de fazer um alongamento de cílios, né, com uma técnica que tem isolamento. São todas essas coisas que eu pontuei pra vocês e vocês precisam mostrar pra cliente de vocês que vocês sabem sobre o assunto, sabe a diferença, né, das técnicas, o porquê que uma técnica é boa para a saúde ocular, porquê que a outra técnica não é boa para a saúde ocular. E a cliente, que ela leva em consideração que a saúde ocular dela tá em primeiro lugar, ela vai entender a diferença das técnicas e porque uma técnica ela é muito mais cara do que a outra. Porque além de ser mais cara, você não é só porque é mais caro por ser mais caro. Não, ela é mais cara, né, porque tem a mão de obra, tem a questão de todas das coisas que você está utilizando terem selo da Anvisa, ter registro Anvisa. Isso é uma coisa super importante, porque qualquer coisa que aconteça, você está assegurada como leste, né? Qualquer coisa que a sua cliente venha a sofrer, o produto que você utilizou tem registro Anvisa, então você tem aonde recorrer, você sabe aonde você vai questionar e ir atrás de uma resposta. Diferentemente de quando você usa produtos que não tem selo Anvisa. Você vai reclamar? Aonde você vai reclamar? O produto ele não tem selo Anvisa. Como que você vai reclamar? O que você vai fazer? Você não tem o que fazer, entende? Então, você tem que mostrar para sua cliente que não é questão só de valor financeiro. Você, como uma lash design, você prioriza outras coisas também. Então, tá trabalhando com produtos que tem o selo Anvisa e tá trabalhando com um procedimento que respeita
o ciclo natural de crescimento do fio dela, que respeita a saúde ocular dela, que é uma coisa super importante. Não é só colar uns fiozinhos. Muitas coisas podem dar errado. Muitas. Você pode gerar um transtorno gigantesco para sua cliente. Você pode gerar um transtorno que pode ser irreversível para sua cliente. Então, gente, façam o trabalho, né? Façam o procedimento com responsabilidade. E aí vocês não terão problemas. Eu, nesses 1 ano e 4 meses que eu sou lash designer, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Claro, no início a gente tem um problema ou outro, mas é mais por conta de má colocação do pad e o olho da cliente ficar um pouquinho vermelho embaixo, mas é só isso. Foi só isso, graças a Deus. Por quê? Porque eu me atento a trabalhar de forma correta. Não tem como vocês quererem trabalhar de uma forma rápida, né? Porque para você fazer o tufo, você consegue acoplar rápido, né? 30 minutinhos você já libera a sua cliente, porque não tem isolamento. Então você vai colando ali de uma forma rápida e é isso, né? E temos o procedimento. Ah, fica bonito? Fica, eu já vi até uns tufos que, assim, quando a cliente abre o olho, né, olhando assim, tá muito bonito. Mas não adianta tá bonito e não tá levando em consideração a saúde ocular daquela cliente, entende? Então, como profissional, eu sei que é um caminho, você colocar tufo é um caminho mais rápido, mais curto, mas isso não significa que seja o certo. Trabalhe de forma correta, trabalhe de forma certa, que as suas clientes vão reconhecer isso em você, entenderam? Então, gente, é isso. Eu espero ter ajudado, né, as meninas que vieram me perguntar, tirar dúvida comigo sobre essa questão, né, das diferenças dos procedimentos. E, mais uma vez, né, trabalhem de forma correta, trabalhem de forma certa, que vocês terão muito sucesso. E saibam expressar isso para clientes de vocês, né, a diferença. Se mostre tendo certeza daquilo que vocês estão falando. Estudem, né? Saibam sobre o assunto para você mostrar o diferencial de como você é como profissional para cliente de vocês, né? E é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo. Se quiser me seguir lá no meu Instagram, né? Já deixei o arroba para vocês no início do vídeo. É isso, espero que eu tenha ajudado. Um beijo e até a próxima!